E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 5. Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que palavra poderosa para a nossa vida nesse dia. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você vê Jó chegando nessa conclusão no último capítulo do livro, que é justamente o capítulo de número 42. Jó está terminando um processo que ele passou de forma muito difícil com o Senhor. Ele foi provado, o diabo tentou fazer Jó pecar contra Deus, tentou fazer Jó se revoltar contra Deus. No final da trajetória, Jó é aprovado mediante o processo e ele passa a entender o porquê que Deus permitiu ele ser provado no meio daquela circunstância. Porque antes ele conhecia Deus de ouvir falar, só que agora os olhos dele estavam vendo o Senhor. Sabe, essa trajetória de Jó, ela fala muito ao nosso coração. Porque às vezes existem tipos de situações que eu e você passamos, que a única intenção de Deus é essa: fazer com que os nossos ouvidos, os nossos olhos possam ver o Senhor. Às vezes a intenção de toda essa crise, de toda essa guerra, de todo esse processo que você está passando, é fazer com que os seus olhos possam ver a Deus. Às vezes Deus quer gerar mais intimidade com você nessa luta. Às vezes você não entende o porquê de certas coisas que estão acontecendo, como Jó perdeu filhos, perdeu finanças, perdeu saúde, passou por um dilema muito grande na sua vida, onde os próprios amigos, em vez de amenizar a dor de Jó, alguns colocaram um sentimento de culpa, dizendo que ele estava passando por isso, por uma condição de pecado, ou algo desse tipo, para tentar culpar o coração de Jó. E você vê que, na verdade, todo aquele processo, Deus só permitiu porque queria que Jó tivesse mais intimidade com ele e que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida de Jó. Às vezes a sua história é parecida, é uma história de perdas, uma história de sofrimento, mas que a história de Jó, ela não vai terminar com perdas. Ela começa com perdas, mas não termina com perdas. A história de Jó começa com grande sofrimento, mas termina Deus dando a Jó o dobro de tudo quanto antes ele possuía. A Bíblia diz que as filhas de Jó serão as mais belas da terra. Por quê? Deus vai dar formosura às suas filhas, acrescentando o dobro, melhorando toda a condição dele financeira, dando o dobro de bens para ele, porque Deus viu que ele foi aprovado mediante a uma circunstância. Às vezes tem perdas que você está passando agora, situações que você está perdendo muito, que Deus só está permitindo, para que lá na frente você seja aprovado, para que esse processo ele te leve até dentro de um propósito, e que dentro desse propósito você perceba que a glória da última casa foi maior do que a primeira. Às vezes Deus pode estar permitindo isso tudo só por causa de uma coisa, para que você ouça e para que você o veja. Porque como Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes você conhece Deus só na teoria, conhece Deus porque alguém te contou sobre Ele, conhece Deus porque alguém te deu alguma informação sobre Ele, mas você ainda não viveu experiências poderosas na sua vida. Você ainda não viu realmente o poder de Deus sobre você. Tem gente que serve a Deus pelo que ouviu dos outros, vive da experiência dos outros, e Deus não quer que você passe a vida inteira vivendo da experiência do seu pai, da experiência da sua mãe, da experiência dos seus tios. Não. Deus quer dar para você a própria experiência.
Deus quer marcar a sua vida com o poder dele. Deus quer alinhar a sua vida ao propósito dele. E às vezes, tudo que você está passando é para te gerar experiências. Essa tempestade não é para afundar o teu barco, mas é para te dar experiência. Esse deserto não é para te matar na sequidão, é para te dar experiência. Essa crise financeira, emocional, sentimental, espiritual, não importa qual área você está passando, é para te dar experiência, para que lá na frente você diga a mesma coisa que Jó disse um dia. Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, conhecia porque alguém falou, conhecia porque alguém disse, mas agora não. Os meus olhos estão te vendo. Pai, nós confiamos na Tua palavra. Tua palavra nos dá fé, nos dá força para permanecer de pé. Aqui tem pessoas que estão sendo provadas, pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades. E a minha oração é que o Senhor venha fortalecer o seu espírito. Fortalece o coração dela, para que elas permaneçam firmes na Tua presença e não retrocedam no meio das adversidades. Abençoa a casa dela, a família dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom ter você aqui até o final desse vídeo. Você recebeu a palavra, Deus falou com você. Concorda comigo que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então faz o seguinte, clica aqui embaixo nessa setinha torta do YouTube, compartilha com um amigo, com um primo, com um colega, manda para geral, para que mais pessoas recebam da mesma palavra que você recebeu nesse dia. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma ofertar na sua vida. Mãe de Paz tem me abençoado muito. Só Deus sabe o quanto esses devocionais têm impactado no meu coração. Como é que eu faço para ofertar no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code. Aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria. Faça isso porque você entende que é importante a pregação da palavra de Deus aqui na internet. E quanto mais você semeia no reino, mais também a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que aquele que recebe um profeta, na condição de profeta, tem galardão de profeta. Significa que parte daquilo que Deus fez na minha vida, que Deus tem para mim, Ele vai também entregar para aquele que abençoa a vida de um profeta. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Meio de Paz, com uma palavra poderosa para o seu coração. E fica com essa palavra na sua alma. Às vezes tem trajetórias, tem situações que você está passando, que a intenção de Deus é fazer com que você enxergue Ele de perto. Deus não quer que você passe a vida inteira somente ouvindo falar. Deus não quer que você passe a vida inteira somente vivendo da experiência dos outros, pelo que tua mãe fala, pelo que teu pai diz, pelas experiências que você ouviu dos teus avós. Não. Deus quer que você tenha a sua própria experiência. Deus quer que você viva uma experiência poderosa com o Senhor. Para que um dia você fale também como Jó. Antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos estão te vendo. Deus te abençoe. Até amanhã.